Vamos iniciar, então, agora a palestra com a escritora Márcia Cristina Gonçalves de Souza, que falará sobre o papel do líder no desenvolvimento da consciência ética. A Márcia é consultora empresarial e jornalista, autora dos livros Ética no Ambiente de Trabalho e Conduta Ética e Sustentabilidade Empresarial. Márcia, seja bem-vinda. A palavra agora é com você. Muito obrigada, Fran. Eu fico muito feliz de estar novamente aqui falando para a Embrapa, agora com um conteúdo mais direcionado para a liderança, e eu tenho a esperança de que isso possa mexer um pouquinho com, pelo menos, algumas pessoas que estejam assistindo. Então, o próximo slide, por favor. Eu sou jornalista, eu fiz o MBA em Gestão Empresarial e também a pós-graduação em Gerência de Marketing. Eu trabalhei numa empresa estatal, 28 anos, na Caixa Econômica Federal. Nesse meio tempo também fui repórter da TV Aratu, em Salvador, por pouco tempo. Também fui editor de reportagem da TV RPC, que é a Rede Paranaense de Televisão, em Curitiba. E também trabalhei na área de antidopagem do Ministério do Esporte, onde nós criamos e montamos a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem até os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Agora estou como escritora, palestrante, e esses são os meus 3 livros. Eu tenho 2 livros que são só meus. O Ética no Ambiente de Trabalho, a Conduta Ética e Sustentabilidade Empresarial, e o Criativos, Inovadores e Vencedores, eu tenho só um capítulo, eu sou coautora. Né? São vários escritores. Mas então, o que é ética? Essa é uma pergunta que costumeiramente as pessoas entendem, né? Mas tem uma dificuldade enorme de explicar o que é a ética. A ética tem vários... deixa eu te pedir para você passar os slides isso, quando eu der quando eu pedir. O que é a ética? A ética, ela é aquela coisa que a gente não... tem várias explicações, né? Não vamos fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros fizessem com a gente. Ou vamos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem com a gente. E a ética, ela tem vários aspectos, porque podemos dizer que a ética é um conjunto de normas que ajudam a distinguir o certo do errado, para organizar a convivência em sociedade. Entretanto, a ética não é binária. O que é certo para mim pode não ser o certo para outra pessoa. Né? A questão do certo e errado, ela dificilmente ela pode ser finalizada, como quem está 100% certo, quem está 100% errado, exceto quando é uma coisa que está, é uma regra, é uma lei que existe uma concordância da sociedade. Por favor, o próximo. As empresas atentaram para a necessidade de manter a ética nos negócios há algumas décadas atrás. Isso porque a falta de ética nos negócios, a falta de transparência, a falta de confiança gerava um desgaste muito grande e, principalmente, gerava prejuízos, não só por conta de ações judiciais que determinavam grandes perdas, mas também na confiança, na administração da empresa. Era muito difícil que os clientes confiassem naquela empresa e se colocava em xeque a permanência da empresa, a sobrevivência da empresa. Então, as empresas passaram a tomar conta da ética nos negócios. Veio aí uma série de outras medidas, as concorrências passaram a exigir que as empresas comprovassem que elas tinham um comprometimento com a ética, foram criados os códigos de ética, as comissões de ética, a política de consequências, canais de denúncia, tudo isso para controlar, principalmente, as questões da ética nos negócios. E aí, agora, mais recentemente, as áreas de compliance, que juntam várias outras questões nessa... A ética passou a fazer parte do compliance, né? Que tem toda a administração dos riscos da empresa. Próximo.
Apesar disso, tem muitos escândalos de empresas que se perderam ou que tiveram grandes prejuízos em vista de escândalos, né, éticos. Eu vou dar 2 exemplos que já são deste século, porque até o ano 2000 foram inúmeros casos. Vamos falar primeiro da British Petroleum. Próximo slide, por favor. A British Petroleum é uma grande empresa de petróleo que atua principalmente aqui na Europa. O que aconteceu, muita gente deve lembrar, houve uma explosão de uma plataforma de petróleo no Golfo do México. Entretanto, diferente de outras empresas, esse problema aconteceu pela decisão de poucas pessoas, de quem era o gerente da plataforma e de quem estava junto com ele nessa decisão, porque havia um vazamento que precisava ser consertado. Para consertar esse vazamento, era preciso parar a produção de petróleo por cerca de 15 dias. E isso dava um prejuízo de cerca de 500 mil barris dia. Então, optaram por não parar a plataforma. A explosão aconteceu e essas são as consequências. Os investidores bateram em retirada, houve 11 mortos na explosão e não só a plataforma, o poço inteiro foi desativado. Houve a destruição do meio ambiente, que até hoje sofre as consequências, e um forte abalo na economia daquela região, porque ficava perto do litoral do sul dos Estados Unidos e do norte do México. A empresa foi excluída do Dow Jones Sustainability Index, que mantém apenas as empresas que têm uma atuação focada na sustentabilidade, e a British Petroleum, naquela época, ela estava adotando o nome de Beyond Petroleum, porque ela pensava além do petróleo, né? Ela abandonou também essa ideia. O prejuízo foi de mais de 60 bilhões de dólares em condenações criminais e civis, danos a recursos naturais, reivindicações econômicas e custos de limpeza. Além da investigação criminal, o governo americano precisou até alterar a lei para aplicar uma multa compatível com o porte do estrago feito no ecossistema e na autoestima dos norte-americanos. O outro caso, próximo slide, é do banco Wells Fargo, que é um banco com mais de 160 anos de idade. A história é bonita, porque começou com uma frota de carruagens no Velho Oeste, e eles foram diversificando e acabaram criando, até porque as carruagens elas transportavam valores. Enfim, o Banco Wells Fargo adotou uma prática institucionalizada de lançar uma campanha para melhorar a venda de produtos do banco. Uma prática muito adotada por diversos bancos no mundo inteiro. Acontece que as metas eram muito ousadas, acima do razoável, então alguns funcionários começaram, entre outras coisas, a abrir contas correntes para quem tinha outros produtos do banco. Tinha seguro de vida, cartão de crédito, financiamento habitacional e, de repente, tinha também uma conta corrente que eles não sabiam. Claro, conta corrente, ela gera tarifa. Tarifas não honradas geram dívidas. E o banco começou, com o tempo, a cobrar dívidas, né? Os clientes descobriam que, de repente, tinham uma dívida no banco e não sabiam a origem, descobriam que tinha uma conta corrente aberta e uma série de tarifas de manutenção da conta cobradas. Isso começou a partir de 2011, o escândalo veio a público em 2016, quando já existia toda essa preocupação de ética nos negócios, principalmente nos Estados Unidos, que é de onde surge muitas dessas medidas que o mundo inteiro acaba adotando. Bom, foram com isso as reclamações, né, foi parar na mídia e começaram as apurações. Resultado, 5.300 funcionários demitidos, inclusive o CEO do Wells Fargo. 3,5 milhões de contas fraudadas. As multas chegaram a 185 milhões de dólares.
a saúde financeira do banco, claro, foi abalada. E o banco concordou em pagar mais de 3 bilhões de dólares para liquidar ações judiciais de clientes e condenações pelos crimes praticados. Certamente o lucro com as vendas casadas. Venda casada, acho que todo mundo já vivenciou. A gente pode explicar direitinho, dizendo que é muito comum um gerente, ele vende uma dificuldade para oferecer a solução. Você quer um financiamento? Nossa, está difícil porque você não alcançou este rating, ou você não... Enfim, coloca alguma dificuldade. Mas se você comprar um cartão de crédito, fizer um cartão de crédito, ou comprar um seguro de vida, a gente consegue resolver isso. É a venda casada, que continua acontecendo em muitos bancos. Próximo slide. E no Brasil? Bom, no Brasil, acho que todo mundo conhece bastante os escândalos mais recentes. Tem escândalos mais antigos, né? Mas eu vou ficar só nos, como eu falei, desse século. A Odebrecht, o prejuízo, e a Odebrecht até está mudando de nome, né? Foi de mais de 14 bilhões de reais em 2016. A São Marco, 8 bilhões e 200 milhões de reais em 2015. E tantos outros escândalos. Até empresas públicas, né? Petrobras. A Sadia foi interessante, que foi uma pessoa só. Ele decidiu fazer um investimento muito arriscado e deu errado. E a Sadia teve um prejuízo tão grande que ela acabou sendo vendida para a Perdigão, quando, na verdade, ela teve a possibilidade de comprar a Perdigão muito pouco tempo antes desse problema com a administração dos recursos. A OGX, a JBF, Volkswagen, FIFA, Gaster, Sete Brasil, Eletrobras, tantas construtoras, e aí vinham as pessoas, governantes, agentes públicos, né, e políticos. Então, a gente convive muito de perto com escândalos provocados pela falta de ética. Então, vamos falar da conduta ética no ambiente de trabalho e na vida, porque as empresas, elas estão cuidando, sim, as melhores, da ética nos negócios, mas a conduta ética de quem representa a empresa, isso ainda a maioria não está prestando atenção nisso. Próximo, por favor. Qual é a realidade, né? Porque as empresas não prestam atenção, não cuidam, não educam a conduta das pessoas, até porque uma empresa ser ética, a empresa não tem, ela não decide, né? Quem decide são as pessoas. E quais as consequências da falta de ética no local de trabalho? Próximo, por favor. O ambiente se torna hostil, porque as pessoas não têm a menor preocupação com o que as suas decisões, as suas atitudes, o que elas fazem, o que elas falam, o que isso influencia na vida dos outros, que convivem no mesmo ambiente. Então, é claro que o ambiente pode ser muito hostil. Próximo. Assédio moral é uma constante. E isso vem das lideranças, que tem muito líder que ainda se vê no papel de chefe, que eu mando e você obedece. E muitas vezes, quando ele não é obedecido, quando a pessoa não faz o que ele acha que tem que ser feito, do jeito que ele acha que tem que ser feito, ele pratica o assédio moral. Próximo. Preconceito e discriminação. Aqui está só o exemplo de um ovinho com uma cor diferente, mas no próximo slide a gente pode ver, próximo, quantos tipos de preconceito e discriminação as pessoas podem sofrer. Raça é a mais comum e a mais falada, mas tem o preconceito de idade, tem o preconceito de gênero, tem o preconceito de nação, o tipo físico, a conduta, a condição social, o credo, a origem. Eu sou branca, sou carioca, então eu teoricamente escapei de ser vítima desse preconceito. Mas tive preconceito de origem, de ser carioca, pelo meu sotaque no tempo, porque eu trabalhei no Rio de Janeiro, mas também trabalhei em outras capitais. Trabalhei em Salvador, em Curitiba, em Brasília,
e sofri bastante, porque era uma brincadeira, né? O meu nome é Márcia Cristina, as pessoas falavam, algumas pessoas, diziam, olá, Márcia Cristina, é o R e o chiado do carioca. Isso não me atinge, tudo bem, isso é uma brincadeira, mas quando fazem todo dia, sabe, fica cansativo. Próximo slide. Assédio sexual. Não preciso nem falar, né? É uma coisa tão desagradável, tão desgastante, tão ridícula, mas continua acontecendo. Próximo slide. Vazamento de informações. A Embrapa, então, que trabalha com pesquisa, certamente muitas informações podem gerar muitos lucros se essas informações forem utilizadas da maneira indevida. Próximo, por favor. E tudo isso gera doenças emocionais, e essas doenças emocionais muitas vezes geram doenças físicas mesmo, porque a depressão ela se torna um problema físico. Próximo, por favor. Tudo isso gera custos invisíveis. E sabe por que eles são invisíveis? Porque eles não aparecem no balanço. Porque são custos que eles só vão aparecer no dia em que essas práticas forem acabarem. Porque o rendimento, né? A lucratividade, ela vai melhorar, os custos serão reduzidos, porque algo não foi feito, ou melhor, é porque algo deixou de ser feito, aí esses custos aparecem. Por exemplo, custos invisíveis, próximo slide, eu vou dar um exemplo para explicar melhor. Desperdício. Tem gente que não tem o menor comprometimento, nem sequer com o meio ambiente, né? Então pega papel, imprime o que não precisa, gasta. Ah, porque é uma pessoa... Não, mas são milhares de pessoas que podem estar fazendo isso. Então, sim, é um custo muito alto. Prestação de contas de viagem. Alguém nunca marretou numa conta de viagem, numa prestação de conta, uma conta de restaurante mais alta, que convidou mais gente, pediu para dar uma caprichada, viagens desnecessárias, eventos desnecessários. Nós hoje estamos fazendo aqui um evento que eu considero bastante necessário. Afinal, eu estou aqui falando. Mas eu participei de reuniões que viajavam do Brasil inteiro para uma capital, e quando a gente chegava lá, a base que tinha viajado não era ouvida, não eram discutidas as medidas. O que acontecia é que era que os gestores nacionais subiam no palco e contavam dos seus feitos, né? Eles faziam apenas uma propaganda de tudo que tinham feito. E se alguém levantasse a mão para dizer que algo não funcionou ou que teve algum problema, isso nós discutimos depois. E para esses eventos eram contratados artistas, fazia material de divulgação, hotel, eram 4, 5 dias em hotéis de luxo. Era uma coisa que me incomodava bastante, mas que era bastante frequente. Devoluções de produtos, né? Quem trabalha com venda, uma venda mal feita, o produto volta. Isso aparece no balanço. Contratações equivocadas, licenças médicas desnecessárias, que são até provocadas pelo ambiente hostil, pelas doenças emocionais. Chefes que não são líderes, eles, como eu falei antes, eles só mandam e querem ser obedecidos sem questionamentos. Preguiça, né? A procrastinação. Eu acho que eu não gosto do que eu faço, deixa para depois. Se vai vencer o prazo, se o outro colega que precisa que eu termine meu trabalho para ele dar seguimento, isso não é o problema meu, eu vou fazer no tempo que eu quero. E sim, eu deixo de trabalhar para ficar na internet. Se você precisa usar a internet por um momento, aí já vem o próximo item, por uma necessidade, afinal você passa o seu horário comercial, onde você tem série de coisas para resolver que tem que ser nesse horário, marcar um médico, enfim. Ok, mas tem gente que deixa o trabalho para depois para ficar navegando em mídia social. É uma questão de falta de consciência. Projetos independentes. Eu vou explicar um pouquinho melhor esse rapidamente. Vou dar um exemplo que vai deixar bem claro. Eu fui gerente geral de agência. A Matriz fez 2 projetos. Um para aumentar o autoatendimento. Era na época que estava cada vez mais as pessoas aprendendo a usar os ATMs. E outro era para mudar a configuração do atendimento da agência.
Os 2 projetos mexiam na bateria de caixas da agência, sendo que isso envolve um custo enorme, porque são pontos lógicos que precisam ser mexidos, é piso elevado, é caro. E, além disso, um dos projetos, a bateria de caixa, saía do fundo da agência, era uma agência que era comprida, e ia para o meio da agência. E aí, como a Casa Forte ficava no fundo da agência, cada vez que o caixa precisava de mais numerário, ele andava pelo meio da agência, circulava pela agência com o numerário. Por incrível que pareça, nenhum dos 2 projetos submeteu a planta ao opinamento do gerente geral, que estava ali no dia a dia, sabendo como é que a coisa acontecia. E quando eu, como gerente geral, fiz essa observação e reclamei com o meu superintendente, disse, não, mas o superintendente aprovou. Ele aprovou a planta sem conversar com quem trabalha lá, que está vendo aquilo? E sabe o que aconteceu? Nada. São 2 projetos com 2 orçamentos diferentes e os 2 vão acontecer. É interessante para a empresa? Não, de maneira nenhuma. É interessante para a agência, para quem trabalha naquela agência? Claro que não, de maneira nenhuma. Mas é interessante, sabe para quem? Para os donos dos projetos que estão lá na matriz, que ficaram bonitos na foto, porque eles foram responsáveis por aquelas otimizações, independente do custo e dos erros que estavam cometidos em vários daqueles projetos, daquelas plantas. Projetos engavetados. Não, ainda não. Projetos engavetados são aqueles projetos que não interessam para o gestor, porque não vai dar visibilidade. Sabe aquele prefeito que, em vez de colocar o saneamento básico, né, os canos que não vão aparecer no futuro, mas que as pessoas vão sentir o benefício nas suas casas, mas ele depois vai ser esquecido. Ninguém vai lembrar que foi ele que fez aquilo. E tem aquela praça bonita que ele pode construir com um belíssimo chafariz que vai ter a placa com o nome dele. Qual que ele muitas vezes faz a opção? Pelo chafariz, pela reforma, porque fica eternizado o nome dele. Nas empresas, são projetos que evitam retrabalho, que diminuem custos, isso não aparece. Então, ele vai fazer a mudança de uma logomarca, a revisão do ambiente, né, os móveis, porque isso vai aparecer mais. Não é que não seja para fazer isso, a questão é de prioridade, é colocar para ser feito o que é mais interessante para a empresa, é pensar no que é interessante para a empresa, e não para a projeção pessoal de quem está decidindo. E conflitos de interesse. Bom, conflitos de interesse, acho que todo mundo já ouviu falar bastante disso, que é você fazer o que é melhor para si, e para quem você quer privilegiar, e não o que é melhor para a empresa ou para todos. Né? Conflito de interesse. Eu privilegio o que é melhor para mim. Próximo, por favor. E tudo isso, quando acontece, que não só com o pessoal interno da empresa, mas também com os stakeholders, com os fornecedores e principalmente com os clientes, isso vai gerar ações judiciais. E aí vem os prejuízos decorrentes dessas atitudes. Próximo. E, no final, a imagem da empresa fica comprometida. Como é que se mede isso? Qual foi o prejuízo que sofreu a British Petroleum e o banco Wells Fargo com a imagem deles? E a Petrobras? E tantas outras empresas? Como fica? Quando você precisa confiar numa empresa, você abriria conta no banco Wells Fargo? Ou você ia preferir o Bank of America se você vivesse nos Estados Unidos? Eu nunca mais abri. Nem penso, se for o caso, eu jamais abriria conta no banco Wells Fargo. Próximo slide, por favor. Nenhuma empresa é ética. Nenhuma. Porque a empresa, ela é um ente jurídico. Como eu falei, a empresa não decide nada. Quem decide são os representantes da empresa. Por isso que, já que temos a ética nos negócios, é fundamental agora cuidar da conduta das pessoas que representam a empresa. Próximo. E como isso vem sendo percebido por várias empresas, existe a ECI, Ethics and Compliance Initiative, uma organização americana, é uma comunidade internacional que reúne profissionais e organizações comprometidas com as melhores práticas
para a ética e compliance. E eles fazem uma pesquisa anual, a de 2021, que usou o dado de 2020, já no meio da pandemia, ouviu mais de 14 mil trabalhadores com mais de 18 anos de idade nos setores público e privado, assim como em organizações sem fins lucrativos de 10 países. Eu selecionei alguns resultados dessa pesquisa. Por exemplo, próximo slide. Foi perguntado se essas pessoas entrevistadas percebiam pressões para comprometer padrões, ou seja, para não cumprir, agora eu vou precisar usar o meu óculos, para não cumprir com o que está especificado nas normas da empresa. E, felizmente, a gente teve uma surpresa muito interessante em relação ao Brasil, que reduziu de 47% em 2015, passou para 32% essa percepção da pressão de comprometer padrões, né, de não cumprir, de criar atalhos para alcançar objetivos, passando por cima do jeito certo e recomendado pela empresa para fazer as coisas. Por outro lado, a gente vê a China, que vinha num caminho legal, e agora está com 53% de percepção, assim como a Índia. E outros países cresceram também. E, felizmente, nesse caso, o Brasil está de parabéns. Próximo slide. Condutas inadequadas percebidas. Foi perguntado, eles percebiam que as pessoas dentro da empresa adotavam condutas equivocadas? No Brasil, também tivemos uma pequena redução, que é ótimo também, passamos para 40%. Mas olha também a China, né, como cresceu lá, como essa situação de querer tomar conta, né, de se expandir pelo mundo, o que está fazendo lá na China, o que as pessoas estão sofrendo dentro das empresas chinesas. Mas é uma tendência que, na maioria dos países, vem reduzindo. Mas, em termos global, o peso da China foi bastante grande, porque acabou que piorou no ano de 2020. E também a outra pergunta, próximo slide, foi condutas inadequadas reportadas, as denúncias. Eu queria fazer um esclarecimento que eu espero deixar isso bem claro, entre denúncia, né, a questão da denúncia ser uma coisa errada de ser feita, né? Denúncia não está errado, denúncia é necessária, é denunciando que a gente melhora as coisas, porque quando uma pessoa é denunciada por cometer uma conduta inadequada, não só ela vai ser punida, né, mas as pessoas que estão vendo aquilo acontecer entendem que não é vantajoso adotar aquela prática. É muito diferente de delação. Delação, que as pessoas confundem com denúncia, delação é quando envolve traição. Você participava, você tirou proveito e, de repente, você vai lá e denuncia, delata os outros. Vamos deixar isso bem claro. Denúncia é muito importante. A gente vai falar de denúncia um pouquinho mais na frente. Próximo slide, por favor. Retaliação ocorrida após denúncia. Essa é a questão da denúncia, da gente pensar muito bem como fazer. Mas, felizmente, tem a denúncia anônima, né? Muitas empresas oferecem essa possibilidade. Porque as retaliações... Porque mesmo quando a denúncia é anônima, você está denunciando alguém, que é a pessoa que foi denunciada, ela tem como perceber quem daqueles relacionamentos dela sabia daquela situação, ela vai acabar identificando quem denunciou. Então, denúncia é importante? É muito importante, mas é preciso pensar bastante antes de adotar de resolver denunciar. No Brasil, a retaliação aumentou muito, porque sim, aumentaram as denúncias, aumenta a retaliação, né? E olha a Índia, gente, que loucura, 90%. Né? E no mundo inteiro, 61% agora de pessoas que fazem denúncias sofrem as consequências porque são retaliadas pelo quem foi denunciado. Próximo. E na sua empresa? Vejam bem, eu estou falando como uma empresa pública. As coisas na empresa pública, elas costumam ser menos perceptíveis do que na empresa privada. Mas na sua empresa, você percebe que há discriminação? Percebe desperdício de tempo e recursos? Percebe conflitos de interesse, assédio moral, sexual
Isso tudo causa desmotivação, existe perda de talentos, pessoas que têm um talento brilhante, que podem ajudar muito a empresa, elas deixam a empresa porque recebem convites de outras empresas muito mais interessantes. E ações judiciais, acontece muito. A Embrapa ela não está lidando com o público externo, né? Quer dizer, ela dá, mas é questão de pesquisa, não vende, pelo que eu sei, né? Eu posso estar falando bobagem. Mas é pode até vender informação, eu não sei. Mas, enfim, não é um produto que tem uma rede, como uma loja de varejo, por exemplo, é bem diferente. Então, essas ações judiciais podem ser mais raras, mas a minha palestra é feita para todo tipo de empresa. Próximo slide, por favor. E qual seria o papel da empresa, né? A empresa é criada para quê? Ela é criada para criar riqueza e emprego. Ela vai fazer alguma atividade que vai gerar riqueza e vai gerar emprego. Ela vai fornecer produtos de qualidade. Ela promove o bem-estar, né? Deveria promover de quem é cliente e de quem trabalha na empresa. E ela respeita o meio ambiente, porque ela tem um papel importante na comunidade onde ela está inserida. Próximo. E para a gente mudar isso, né? Para essas condutas serem mais cuidadas, quando é que a gente deve começar a cuidar disso? Agora, já, imediatamente, porque muitas empresas no mundo inteiro já estão fazendo isso. Próximo slide. E isso aparece no Instituto Ethisphere, que faz uma premiação todos os anos das empresas mais éticas do mundo. E o Instituto Ethisphere diz, tá, ele constata que o valor financeiro da empresa e seu perfil ético estão inexoravelmente ligados. Quanto mais ética é percebida a empresa, quanto mais a empresa é percebida como ética, maior é o valor dessa empresa no mercado. Investidores, funcionários e outros stakeholders valorizam empresas com fortes práticas éticas por boas razões. Essas empresas apresentam um desempenho superior, são melhores lugares para trabalhar e têm impacto positivo em suas comunidades. Elas são admiradas pelas comunidades onde estão inseridas. Próximo. A 3M é uma empresa que está sempre, desde que começou essa premiação, a 3M é uma empresa que está sempre entre as empresas mais éticas do mundo. No Brasil, só tem uma empresa que está praticamente, com pouquíssimos anos ela não apareceu, que é a Natura. A Natura é a única empresa brasileira. E olha que são muitas empresas que aparecem nesse, que se deixam ter algum tipo de auditoria para ver se elas estão enquadradas, podem ser consideradas uma empresa ética e estarem das empresas mais éticas do mundo. E a Roberta Paoloni, que trabalhava no Brasil, agora ela foi promovida, está na sede da 3M, ela diz que a cultura de ética passa por uma série de iniciativas que visam justamente que as pessoas vivenciem os valores e não apenas leiam o código e o deixem encostados na mesa. Não adianta ter funcionários muito comprometidos com ética se a liderança que traça o planejamento não age da mesma forma. É uma lição que eu acho que a gente precisa prestar bastante atenção nessa lição que ela está dando, porque ela está obtendo muito sucesso com a linha de trabalho dela. Próximo. Então, uma das partes fundamentais de uma empresa que busca a ética é trabalhar o compliance. E o compliance envolve uma série de áreas, né? Engloba uma série de áreas. A área de política da empresa, a governança, a padronização de procedimentos, auditoria, apuração, investigação, estabelece regras internas, gerenciamento de risco, tem o programa de ética, tem os controles, tem as exigências legais, os regulamentos, a educação e o treinamento, a transparência e as leis. Próximo, por favor. Então, cria-se uma cultura empresarial. Quando a empresa começa a investir nisso tudo, ela vai criando a cultura da ética e do compliance. Então, tem a estratégia empresarial para a ética e compliance, tem a gerência de riscos, identificados, assumidos, gerenciados e mitigados. Essas duas áreas costumam estar bem adiantadas.
E tem a fala, né, que encoraja, protege, valoriza quem se preocupa, suspeita e relata as irregularidades, e a responsabilidade, que age e assume a responsabilidade quando irregularidades acontecem. Ou seja, a quem cabe tomar uma atitude, toma a atitude, não se deixa omitir. E são as lideranças que constroem e sustentam a cultura de integridade. Mas aí temos duas questões. Próximo slide, por favor. Onde é que está falhando? As retaliações aos denunciantes, como está apontado na pesquisa. Outra falha, próximo. As lideranças antiéticas são mantidas. Por que as lideranças antiéticas são mantidas? Porque elas dão resultado ou elas são amigos do rei. E enquanto isso for mantido, dificilmente a gente vai implantar a cultura da ética, porque as lideranças são o exemplo de conduta. Próximo slide. Novo cenário. Um dos principais focos de atenção é justamente a questão da conduta ética das lideranças. Como foi falado pelo Fernando, a conduta, o líder é o exemplo. Quem começa numa empresa e ele quer crescer dentro da empresa, o que ele vai fazer? Ele vai observar o comportamento dos líderes, da chefia. Se o chefe age assim, é porque assim é a forma correta do chefe agir. Então, se o chefe, depois que vira chefe, tem privilégios, não respeitar o horário, demorar no almoço, ficar na internet, ele vê que ele está postando na hora do trabalho, ele vai dando esse exemplo, ele vai sendo grosseiro com as pessoas, ele faz ameaças, ele fala mal, né? Diante de todo mundo, ele dá uma bronca em alguém na frente de todo mundo. Então, esse é o jeito certo. Sabe qual é a mensagem que passa? Que esse é o jeito certo de um chefe se comportar. O que acontece? Isso fica na mente da pessoa. Quando essa pessoa vai ficando com mais tempo, vai sendo promovida, ou vai para outra empresa, e um dia ela assume uma função de liderança, ela vai resgatar a imagem, opa, agora que eu sou chefe aqui, quem manda sou eu. Eu vou usufruir dos benefícios que eu tenho por ser chefe. Então, é uma escola. Esse exemplo cria uma escola, por isso que é tão importante que os chefes de hoje, os líderes, deixem de ser chefes, passem a ser líderes, que eles queiram não ser temidos, que eles queiram ser admirados, respeitados, seguidos. Isso é algo que vai fazer a história, que vai deixar a marca. Não é qual foi o trabalho que você fez, é a pessoa que você foi, a pessoa que o líder inspirou nas outras. Próximo slide. Como que a gente pode fazer essa mudança? Próximo. Agora são vários itens. Isso muitas empresas já fizeram, que é a comissão de ética, o código de ética. Próximo. Política de consequências e imputação de penalidades. Não adianta o código prever que no caso dessa ou daquela conduta, a punição é essa ou aquela, porque a punição, né, não precisa ser uma demissão. Não, em alguns casos, apenas o chefe imediato chamar essa pessoa para dizer, olha, você agiu assim, não, isso não está correto, já é um constrangimento que ela não vai se interessar em repetir. Próximo. Gestor de ética, né, ter o gestor. Próximo, treinamento para a ética. Gente, ética a gente pode ensinar. Ética é para ser ensinada. Deveria estar sendo ensinada em casa, pela família, como sempre foi. Atualmente, pai e mãe passam o dia trabalhando, porque antigamente a mãe ensinava a ética e o pai vinha com o reforço quando a mãe não era ouvida. Agora os dois estão trabalhando, os dois passam o dia fora, os dois se sentem culpados por não dar a atenção que eles gostariam de dar. E o que eles fazem quando estão junto dos filhos? Eles só agradam. Eles querem conquistar o amor dos filhos. Eles esquecem que o amor também é consequência do respeito. Então essa criança chega na escola e junta com as outras que também não receberam essa educação dos pais, e nós temos o cenário que nós vemos hoje nas escolas, que tem professor até que apanha. E quando o professor dá algum tipo de consequência por uma conduta da criança, os pais vão na escola brigar com o professor, fazer queixa do professor para o diretor.
Nesse quadro todo, as pessoas entram nas empresas com essas noções equivocadas, né? Sem noção do que é certo, do que é errado, do que é ético e do que não é ético. Então, a empresa sofre as consequências disso que está acontecendo. Por isso que a empresa precisa educar. Até porque, se a pessoa não é esse gestor protegido, na hora em que ela comete uma falta, ela é punida. Porque o pessoal que não tem função, que não tem cargo maior, que não representa realmente um resultado expressivo para a empresa, esses costumam ser punidos. Segue-se direitinho o código de ética. Mas muitas vezes é injusto. Ele não foi avisado. Mas ele assinou que ele leu o código de ética. Ele assinou. Pois é. Ele leu? Isso é responsabilidade dele. Isso é correto? É ético a empresa fazer isso? Ela não fez um curso de ética, ela não discutiu o código de ética, ela não se certificou que a pessoa entendeu o que está ali, mas ela é punida porque não cumpriu o que está ali. Próximo, por favor. Canal de denúncias é fundamental, principalmente denúncias que sejam realmente anônimas, que as pessoas confiem que vai ser anônima. Eu tinha essa possibilidade já na Caixa Econômica, mas eu confesso que naquela época, pelo menos eu tive receio. E quando eu quis fazer uma denúncia, eu usei a velha carta anônima. Não deu resultado imediato, mas deu tempos depois, porque a pessoa que recebeu a carta leu, observou, e ela esperou um tempo para ela confirmar se aquilo que estava escrito na carta era verdade. Confirmou que era verdade, checou, a pessoa sofreu as consequências. Próximo. Apuração de denúncias. Não dá para deixar para depois, para deixar para lá. A denúncia, é uma coisa pequena, tem que apurar, é preciso, não, tem que denunciar e tem que ser apurado. Porque senão quem denunciou acaba se desgastando e a pessoa que foi denunciada não sofre nenhuma consequência. Olha o estímulo equivocado. Próximo. Monitoramento. Aí eu dou 2 sugestões no meu livro, Conduta Ética e Sustentabilidade Empresarial, é um das sugestões que eu passo no livro. Uma delas é, próximo, colaboração premiada. Mas isso é delação? Não. A pessoa, ela não está participando, ela apenas está vendo. Mas ela, assim, eu vou denunciar para quê? Vou me meter nisso? Eu não, depois vai sobrar para mim. Mas se ela for premiada, com que premiação? Aí cada empresa resolve qual é a premiação que vai dar. Um valor, uma viagem, dias de licença, de férias, extras, alguma coisa que as pessoas estejam querendo, uma transferência, não sei. Né? Mas uma colaboração premiada pode ser interessante. Não é delação, é colaboração. E agente oculto. Algumas pessoas podiam ir trabalhar temporariamente em algum setor que está sendo suspeito de estar sendo gerido por uma pessoa sem ética, e ele vai observar. Até porque nada como a rádio corredor para passar as informações que as pessoas tentam esconder. Próximo. Desenvolver a consciência ética é isso, é a consciência, porque ética a gente aprende na prática. É vendo, é observando e vendo as pessoas sofrer as consequências dos erros, ou também sofrendo quando for o próprio que tiver errado. Próximo. Educação. Educação. Como é que se educa? Com treinamento, com reuniões. Sabe aquela reunião que o chefe, né, que o gestor faz para discutir o resultado, a melhor estratégia, como melhorar uma situação? Aproveita cada uma da reunião e no final traz um assunto que está no jornal, que aconteceu no setor ao lado, que aconteceu numa outra empresa. Assim, olha, aconteceu isso, a pessoa agiu dessa forma. O que vocês acham? O que deveria acontecer com ela? Foi certo? Foi errado? Porque isso vai fazer as pessoas pensarem. Pegar também o código de ética e eleger, né, um item para conversar a respeito, um item mais sensível, ou ver alguma conduta que alguma pessoa fez e enquadrar aquilo no código para as pessoas irem entendendo. É preciso internalizar essas informações. Próximo. E aplicar a política de consequência, principalmente na liderança. Porque nada pior do que ver um exemplo acontecendo, um exemplo errado, ver que a pessoa continua praticando todo tipo de assédio e nada acontece com ela. Pelo contrário, é promovida, é prestigiada, é elogiada nas reuniões.
Eu tenho tanto exemplo para contar, mas é que eu não tenho tempo. Nossa, exemplos eu vi muitos acontecer. Vocês também, com certeza. Próximo, por favor. O ensino da ética. A educação, ela é pessoal e flexível. A ética é pessoal e flexível. Como eu já falei, o que é certo para mim pode não ser certo para você. E você pode agir tendo certeza de que você está fazendo a coisa certa e você vai ser julgado e condenado. Porque sempre vai ter gente com seus próprios interesses que não foram atendidos, que foram contrariados e elas vão condenar. A ética não traz benefícios imediatos, de jeito nenhum. Se você tem uma opção para fazer entre o certo e o errado, provavelmente o errado vai trazer mais benefícios. Claro, se você rouba, o dinheiro vai para sua conta, é uma maravilha você ter aquele dinheiro para usar. Se você vai parar o carro na vaga do deficiente físico, é uma maravilha, você resolveu essa situação mais rapidamente. Chegou o deficiente físico depois e não ficou prejudicado, o problema não é seu, o problema é dele. Oportunidade de aperfeiçoamento de gestores. É isso, estimular isso nos gestores. E os gestores passam a ser cobrados por resultados e por comportamentos. Conseguiu o resultado como? Como foi que esse resultado foi alcançado? Qual foi a estratégia? Invadiu a área de trabalho do colega? Né? Abordou o cliente do colega? Roubou o cliente do colega? Como foi que você fez? Deu uma taxa melhor, contrariando as normas da empresa? Né? Burlando de alguma maneira? Também tem vários casos que eu poderia contar. Estudo de casos. Próximo, por favor. É que a gente tem sempre dilemas éticos, só que a gente não percebe. Nessa educação é importante ajudar as pessoas a identificarem um dilema ético, porque ele é sutil. Muitas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, elas têm uma consequência ética e a gente não percebe. Um exemplo básico, dormir até mais tarde e se atrasar para a reunião. Dormir até mais tarde é falta de ética? Não, você está cansado, não conseguiu acordar. Mas você sai atrasado e aí você começa a querer furar a fila para entrar no ônibus, a ultrapassar todo mundo, furar sinal para chegar na hora, a botar o carro na vaga errada porque quer chegar mais, compensar o atraso, e deixa um monte de gente esperando por você, ainda mais se você é o líder. Fica todo mundo esperando, atrasa todo o planejamento do dia, a pessoa tem outros compromissos marcados, mas tudo ficou prejudicado. Por quê? O líder resolveu dormir um pouquinho até mais tarde. Próximo, por favor. Vantagem da conduta ética. Quais são as vantagens de adotar a conduta ética? Bom, vamos lá. Próximo slide, por favor. Evita o erro consciente. Na hora em que você vai criando a cultura da ética, as pessoas, quando erram, sabem que vão errar, elas já evitam. Tipo assim, a minha conduta de hoje, se for descoberta, qual é a consequência que vai ter? Eu estou fazendo algo bem escondidinho aqui, né? Não quero que ninguém saiba. Putz, mas amanhã aparece na primeira página do blog mais famoso do local. Eu vou ficar constrangida? Se vai, melhor não fazer, né? Faz diferente, pensa outra maneira. Próximo. É a menor exposição a riscos, e aí a pessoa pode dormir de uma maneira mais tranquila, consciência livre, né? Não corre o risco de repente, ser descoberto e sofrer todos os danos que isso pode causar na vida, pode destruir a vida de uma pessoa. Próximo, por favor. Estabiliza a lucratividade, porque uma empresa que adota uma conduta, né, comportamentos antiéticos dos seus representantes, ela pode ter uma lucratividade muito maior. Mas e o risco do prejuízo? Veja a British Petroleum, veja o Banco Wells Fargo, veja o seu salário. Né? Se você adota uma conduta ética, por escândalos, você não vai perder a sua posição. Pode perder por outras questões, mas não por um demérito de alguma coisa que você fez. Então, é uma estabilidade da sua vida financeira. Próximo. E é um fator-chave de sucesso. Se alguém quer recomendar alguém para assumir algum cargo, vai dizer, olha, aquela pessoa é confiável, aquela pessoa, você pode confiar nela, porque ela
não vai te trair, né? Não vai te decepcionar. Próximo, por favor. Política de consequências. Próximo. Ela é um exemplo que vem de cima. É aquela coisa. Se o líder, né, ele foi penalizado, ele foi descoberto, ele é flagrado, todo mundo sabe que ele fez errado, e ele não sofre nenhuma consequência, é só um estímulo. Por isso a liderança tem esse papel tão fundamental. Próximo. Punição é ferramenta didática, eu já mencionei isso. Você não pune só quem desrespeitou, você alerta todos que estão percebendo aquilo. É a questão de saber que está correndo o risco de sofrer um dano. Próximo. O aprendizado por observação. Você não precisa errar para aprender, né? Você vê os outros errando e aprende o que não é para fazer. Ao contrário de passar a fazer porque viu todo mundo fazendo e se deu bem. Próximo. Agora é importante ver o grau das penalidades. Não pode haver essa questão da empresa. Eu vou dar um exemplo da Marks Spencer, uma loja de varejo grande da Grã-Bretanha, que o rapaz roubou o biscoito da colega no meio da noite, que ele estava fazendo serão, estava com fome, não tinha o que comer. Ele agiu errado? Não. Ele estava trabalhando, morto de fome, não tinha o que comprar, ele pegou o biscoito da menina e comeu. Ele não fez errado. O que ele fez errado? No dia seguinte, ele não levou o biscoito e nem avisou a ela que tinha pego o biscoito, se comprometendo a repor. Quando ela percebeu que não tinha o biscoito, ela começou a perguntar, cadê o biscoito que estava aqui? Quem pegou? Alguém pegou? Ele permaneceu calado. Ela foi ver as câmeras, apareceu ele comendo o biscoito, ela denunciou, ele foi demitido. Demitido? É uma razão para demitir. É uma razão. Ele já houve um constrangimento enorme, porque todo mundo soube que foi ele que fez aquilo. Então, tem que ter essa ética da empresa de punir de acordo com o grau do mal feito realizado. Próximo. Vale premiar a conduta ética? Eu não sou muito favorável a isso. A pessoa fez certo, parabéns. Ela tem que ter outras formas de ser mais prestigiada, respeitada, admirada. Mas premiação, como premia uma denúncia, acho que não. Mas é uma decisão da empresa. Próximo, por favor. E a Embrapa, eu gostei muito desse item, eu já falei desse item na última vez que eu fiz a palestra, que eu acho que resume muito bem, né, essa questão. Item 6.2. Os empregados a quem se aplica este código devem exercer suas atividades visando o bem comum e os objetivos institucionais, os interesses da empresa, com condutas pautadas nos valores éticos e princípios de integridade. Próximo. E o que é fundamental para cada um, né? Independente do que a Embrapa vai fazer, do que a comissão de ética da empresa vai fazer, não importa. Importa do que cada um por si vai fazer e que vai influenciar na vida, não só na empresa, não só no ambiente de trabalho, não só na carreira, na vida. A atitude que a gente adota, que a gente resolve a cada dia. Porque, como eu falei, ética é uma questão de hábito. Na hora que você se habitua a pensar nas consequências da sua decisão, você aos poucos, né? No princípio pode ser, eu vou ter que deixar de fazer assim para fazer assado. Que chato, era muito mais fácil fazer de outro jeito. Mas aos poucos, isso vai se tornando tão habitual que não pensa mais. Apenas vai começando a agir cada vez mais do jeito certo. Márcia, mas olha só, eu vou ficar aqui que nem o bobo da corte, todo mundo fazendo errado e se dando bem, e eu fazendo errado, e eu fazendo certo e ficando na pior? Olha, o que eu tenho para te dizer é que você, ninguém vai mudar o mundo. Você não muda outras pessoas. Você não tem como decidir o que a outra pessoa tem que fazer ou tem que mudar. Você só pode mudar o seu comportamento, pensando na sua paz,
na sua paz interior, na sua consciência. E conforme você vai mudando, se você tentar, eu lhe garanto que você vai se surpreender, porque as pessoas, aos poucos, começam a mudar, primeiro em relação a você. Elas vão mudando o olhar delas a seu respeito. E isso tem, sim, uma coisa de contágio, sabe? De ver que começa a perceber as vantagens daquela pessoa ser mais pacífica, mais tranquila e acabar obtendo melhores resultados. Próximo. E é isso, gente. Ninguém muda o mundo. Cada um faz a sua parte. É a decisão individual. A gente tem a ética das virtudes, que seria a ética perfeita, seria a perfeição, né? A ética de Jesus Cristo. Mas nós estamos aqui aprendendo a como fazer a coisa melhor a cada dia. Então, a gente só pode pensar na ética da consciência, porque a ética das regras é muito fácil, está escrito, é muito tranquilo decidir o que é certo e o que é errado. A ética da consciência é aquela que só vai caber a nós, ao nosso interior. Vou dar um exemplo. Alguém lhe conta uma coisa e pede segredo, mas é um segredo, né? Vamos colocar assim, o seu líder, o seu chefe, faz uma revelação para você e pede segredo, mas essa revelação vai atingir a vida de um amigo seu que trabalha com você, que precisa daquele emprego, que vive, sustenta os filhos com aquilo. Então, esse segredo é que ele vai ser demitido. Aí o colega vem te perguntar, eu estou com medo de ser demitido, você ouviu alguma coisa? Quem lhe contou foi o seu chefe, que confiou em você. Você conta para ele o que você sabe? Na hora que você contar, você vai garantir que o seu amigo vai poder tomar atitudes antes da demissão para preparar o futuro dele. Mas você vai perder a confiança do seu chefe, porque você acha que esse amigo não vai demonstrar que ele sabe uma informação tão pesada como essa? E aí você perdeu o quê? A confiança do seu chefe. Qual é a coisa certa a fazer? Não tem como dizer. É a sua consciência que vai dizer. É o que vai fazer você dormir bem. Porque se você contar, talvez você perca o seu emprego também. E nem vai poder ajudar o seu amigo a se recolocar. São as consequências. Pesos, né? É a visão utilitarista, mas precisa usar todas. A utilitarista de perdas e ganhos, a da integralidade, de fazer, a de princípios, de mentir errado então eu não vou mentir. Se ele pediu o segredo, ele pediu o segredo da pessoa errada. Eu não vou mentir. E você conta. Ou a da integridade, que é a sua consciência. O que é melhor para você, como é que você se sente confortável, como é que você justifica de uma maneira aceitável aquilo que você está fazendo. O próximo. Muito obrigada. E quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu quase toda semana eu publico slides, faço postagens com dicas, com conselhos, e eu tenho certeza que uma ou outra vai bater para alguém, né? Vai cutucar certinho, a carapuça vai servir para alguém. Tem no Facebook, tem no Instagram, no LinkedIn, no YouTube eu tenho os vídeos, né? E no Twitter. E todos eles é ética no ambiente de trabalho. Muito obrigada.